Alô, amigos dos portais do Terceiro Tempo, do nosso querido Milton Neves. Vamos mais uma vez falar de esportes olímpicos com um dos atletas que foi muito importante para o país nos últimos tempos na sua modalidade, na esgrima, no sabre, que é o Renzo Agresta. O Renzo Agresta, que foi para 4 Olimpíadas, chegou inclusive muito credenciado para tentar buscar alguma coisa nos Jogos do Rio 2016, com vitórias contra nomes importantes do cenário mundial, mas acabou infelizmente não conseguindo fazer a campanha que tinha sido credenciado para fazer durante toda a sua preparação para os Jogos do Rio 2016. E o Renzo, depois de 4 Olimpíadas, decidiu parar. Você achou que chegou a hora? Por quê, Renzo? Um abraço, obrigado pela sua participação. Tudo bem, João, é um prazer estar aqui com você. Queria agradecer aí todos os nossos internautas que estão ouvindo essa entrevista. E eu acho que todo ciclo, todo um ciclo tem um começo, um meio e um fim, né? Eu acho que o meu ciclo depois das Olimpíadas do Rio de Janeiro, eu pensei muito a respeito disso ao longo dos últimos anos, era algo que eu gostaria de fazer. E realmente depois das Olimpíadas do Rio de Janeiro eu acabei participando um pouquinho mais de algumas competições pelo Clube Pinheiros, porque eu ainda tinha contrato. Em 2017 realmente foi meu último ano no esporte. Eu acredito que foram alguns motivos, né? Um dos motivos foi realmente por esse ciclo que eu acabei de falar. Eu já estava com 31, 32 anos na época, então para um atleta essa idade já começa a pesar um pouco, esse é um dos motivos. Outro motivo também é porque o jeito que eu treinava muito na Europa, na Itália, então era muito sacrificante. Eu realmente tive que abdicar de toda a minha vida aqui no Brasil para morar fora, viver exclusivamente do esporte, porque realmente o nível lá na Europa é muito melhor e isso fez com que eu melhorasse bastante e tivesse os resultados que eu tive ao longo do tempo. E o terceiro motivo é que realmente depois dos Jogos Olímpicos, o apoio para os atletas acabou diminuindo, né? Acabaram alguns patrocínios, acabaram alguns apoios que a gente teve ao longo desses últimos tempos, então a junção de todos esses fatos fez com que eu também, de cabeça tranquila, decidisse em terminar essa fase. Renzo, você 32 anos, então você disputou 4 Olimpíadas, você foi para a primeira com 20 anos. A tua maturidade seria mesmo nos Jogos do Rio de Janeiro? Sem dúvida, eu acho que os Jogos do Rio de Janeiro é onde eu estava melhor tecnicamente, fisicamente, mentalmente. Além disso, eu também tive outros bons resultados ao longo da temporada, né? Eu acho que as minhas 2 melhores Olimpíadas, as 2 melhores onde eu cheguei muito bem, foram 2012 e 2016, né? 2012, infelizmente, um pouco antes eu acabei me machucando e nos Jogos Olímpicos eu ainda não estava muito bem, mas naquela temporada eu tinha feito também resultados excelentes. E agora em 2016 também, nesses últimos jogos, eu também estava muito bem de novo, com uma temporada pré-olímpica, né, no ano de 2016, com ótimas vitórias, como você falou no começo aqui da nossa entrevista. Então, realmente eu estava bem, mas os Jogos Olímpicos, não importa a quantidade de vezes que você participe, né, eu sou um veterano, digamos, de Jogos Olímpicos, com 4 participações, mas cada competição, cada jogo olímpico tem a sua particularidade, tem o seu jeito. Infelizmente, o de 2016 não foi o melhor para mim, né? Acabei perdendo contra um atleta da Geórgia, passei, digamos, a primeira fase diretamente porque eu tinha um bom ranking e perdi para um atleta da Geórgia, fazendo com que a minha competição terminasse. A esgrima tem uma particularidade como o judô, que pode ser muito rápido, né? A participação olímpica, então perdeu, não tem repescagem, não tem nada, eu acabei perdendo logo no começo, né? Então... E na verdade, Renzo, a gente lembra um pouquinho mais, você mesmo falou que você estava muito mais condicionado em 2012 e 2016, mas em 2004 e 2008, e a gente sabe que isso aí, também como no judô você fala, o chaveamento é muito importante, você nas suas 2 primeiras Olimpíadas era muito jovem e pegou campeões mundiais, medalhistas olímpicos, quer dizer, você pegou um italiano e pegou depois na outra Olimpíada um outro bem colocado no ranking, quer dizer, nessas 2 primeiras, você ainda teve esse azar do chaveamento, né? A particularidade das 2, bem lembrado, foi que em 2004 eu ganhei a primeira rodada e na sequência eu peguei o número 1 do mundo, que na época era um ucraniano, que era o Vladimir Lukashenko. Fiz um ótimo jogo, eu tinha 18 anos na época, fiz um ótimo jogo, acabei perdendo de 15-10, foi um bom resultado. Eu estava satisfeito com aquele resultado na época e era o que eu podia fazer. E 2008 foi italiano, né? E 2008 foi italiano também. Foi em 2007, foi em 2005, na verdade, eu comecei a treinar fora
e em 2007, e perto antes das Olimpíadas a gente está treinando bastante junto com esse italiano. Só que esse italiano, então, de novo, em 2008 eu ganhei a primeira rodada e na segunda rodada eu peguei ele, que era o número 1 do mundo na época, e acabei perdendo, né? Mas 2008 eu já tinha um pouco mais de chance, 2004 era, digamos, uma promessa, mas podia acontecer o que aconteceu, na verdade, porque eu peguei uma chave que realmente acabei jogando com os melhores do mundo. Infelizmente 2012 e 2016 que são, digamos, as Olimpíadas que realmente eu poderia fazer um pouco a mais, né? E acabei não tendo essa possibilidade. Agora, Renzo, como é que começou a esgrima para você? Porque para você ter ido nos Jogos Olímpicos pela primeira vez com 20 anos, você começou bem jovem. Como é que surgiu? Surgiu com 12 anos. No Clube Paulistano tem algo chamado Escolinha de Esportes, que é bem interessante, eu recomendo para os pais que estiverem assistindo, que tiverem a possibilidade de serem sócios de algum clube, ou que tiverem a possibilidade de simplesmente fazer com que os filhos façam diversas modalidades, justamente era essa a proposta, que era fazer diversas modalidades, se chama Escolinha de Esporte justamente por isso. E eu tive contato numa dessas modalidades com a esgrima. No começo eu não gostei. Tanto que eu deixei, e depois com 12 anos, isso foi antes, com uns 10, e depois com 12 anos a convite de um amigo eu voltei e comecei a fazer, depois disso eu não parei. Depois disso eu comecei a treinar muito forte, muito cedo. Desde os 12 anos eu ia todo dia treinar, eu gostava bastante e tive um crescimento muito rápido no esporte, que fez com que quanto melhor você vai, mais você quer treinar, né? E quando que caiu a ficha que você ganhou de repente a primeira competição e falou, peraí, eu acho que eu dou mesmo pra coisa? Quando é que foi isso? Foi com 14 anos. 14 anos já comecei a fazer alguns resultados melhores nas categorias acima, né? Era categoria pré-cadete no meu caso. Eu comecei a ir bem nas categorias cadete, juvenil, adulto e realmente eu vi que a chave virou, que realmente eu tinha potencial olímpico quando eu tinha 16 anos, em 2001. Que eu vi que eu fui campeão pan-americano nas categorias cadete, que é até 17, juvenil até 20 e adulto, que é, né? Todas as categorias. E nesse momento eu falei, peraí, poxa, eu tô ganhando de gente que foi pra Olimpíada já, então, pô, eu tenho chance de participar. Então, a partir desse momento que eu realmente vi que eu tinha potencial olímpico. E você tem 4 medalhas em Jogos Pan-Americanos. Claro que é uma sensação diferente do que uma Olimpíada, mas qual é essa sensação de você ganhar uma medalha numa competição tão importante como essa, representando o país? Como é que foi a tua primeira? Foi fantástico, né? Porque os Jogos Pan-Americanos é a representação do olimpismo na América, né? Então, meus primeiros jogos foram em 2003. Só falar um pouquinho dos meus jogos. Então, foi 2003, 2007, Santo 2003 Domingo, né? Santo Domingo, 2007 Rio, 2011 Guadalajara e 2015 Toronto. Minha primeira medalha veio em 2007, ou seja, 2003 eu participei, mas não tinha muita chance. Participei, não fui muito bem, aí em 2007 eu já estava treinando na Itália, já estava com mais experiência e tive a minha primeira medalha. Foi bacana que no jogo que me levou para ganhar a medalha eu ganhei de 15-14, por um ponto, e ganhei de um americano que era super bom na época, tinha feito ótimos resultados na temporada de Copa do Mundo. Então essa foi a minha primeira medalha no individual, foi uma sensação incrível. Ainda mais em casa, né? Em casa, e com a torcida lotada, eu acho que foi uma pequena experiência para o Rio de Janeiro, depois para as Olimpíadas. Eu lembro que eu sentia, quando eu pensava no Rio de Janeiro, como seria, né, como vai ser, eu tentava lembrar as sensações que eu tive em 2007. Tinha muita família lá? Tinha bastante família, bastante amigos. E é interessante que o brasileiro na esgrima ele torce como se fosse futebol, né? Xinga o juiz, fala quando... Não é só na esgrima, qualquer esporte, não tem isso. Até você pode ver no tênis, no Taça Davis, o brasileiro faz realmente uma festa muito grande. E isso foi em 2007, uma ótima experiência, ainda mais quando você consegue coroar com uma medalha, um evento na sua casa, então é excelente. 2011 foi em Guadalajara, 2011 foi o momento que eu não consegui a medalha no individual, mas eu perdi nas quartas de final para entrar para a medalha. Mas eu ganhei a medalha na prova por equipe do sabre, então eu joguei muito bem, a gente acabou jogando com a disputa de bronze, foi com a Venezuela, que eles são muito bons na esgrima, tem até um campeão olímpico na modalidade de espada. E eu joguei muito bem e fui muito bem nessa prova por equipe, a gente conseguiu e a equipe conseguiu trazer a medalha de bronze, né? E também em Guadalajara eu fui o reserva da equipe de florete e a equipe trouxe a medalha e por ser o reserva tem a regra pan-americana que o reserva também ganha a medalha. E agora em 2015, em 2015 a última participação, né? Eu ganhei também nas quartas de final de um americano que tinha acabado de ser vice-campeão mundial, Daryl Homer. E acabei perdendo na semifinal pro anfitrião, que era o Polo Sifax, que é um canadense, né?
Mas foi um bom resultado, eu tinha plenas condições de ganhar o ouro nessa competição, porque eu ganhei do favorito da competição nas quartas de final e também eu já fui campeão pan-americano, né? Não em jogos, mas em campeonato pan-americano. Pan-americano da modalidade. Com a mesma turma, né? Com esse mesmo pessoal competir. Então realmente eu tinha chance e acabou não sendo dessa vez. Mas foi um ótimo campeonato e me credenciou a resultados melhores depois nas outras Porque temporadas. em 2015 você ganhou do Dario Homer, você ganhou de um esgrimista que tinha sido campeão europeu, acho que ucraniano também, se não me falha a memória, que foi campeão, tinha sido campeão europeu, e ganhou também de um russo que estava na 4ª colocação do ranking mundial, na época que você ganhou do russo. Isso. Então, quer dizer, esses resultados é que deram essa expectativa de que você chegou até 15º no ranking, foi a melhor colocação, né, de um brasileiro no ranking. Por isso que a gente ficava com essa esperança, né? Você sentiu realmente isso? Quando você chegou no Rio de Janeiro, as pessoas pensavam realmente que dava para conseguir uma medalha? A Olimpíada é aquele momento, você mesmo disse. Mas foi legal também chegar assim? Foi legal, foi legal. Além dessas, bem lembradas, essas vitórias que eu tive, eu também ganhei de outros campeões mundiais, de coreano, enfim, foram diversas vitórias e diversos resultados que, poxa, não seria uma ilusão pensar numa medalha, né? Eu realmente não estava entre os favoritos a ganhar medalha, mas eu estava ali naquela turma que poderia chegar numa medalha, ainda mais no esporte como a esgrima, que tem uma diversidade de atletas que medalham, diversidade no sentido de ranking. Não é sempre 1, 2 de 3 que medalham. Então, às vezes acontece do 20º medalhar, ainda mais em Olimpíada. Quanto mais ainda em Olimpíada, que é geralmente a competição que sempre tem um azarão ou outro. E principalmente, né, Renzo, porque na Olimpíada, eu não digo que é mais complicado pelo emocional, por tudo, mas ele às vezes é muito mais importante, muito mais menos difícil do que um campeonato mundial, porque de repente você tem um só de cada país. Então, se você tem um país que domina a modalidade, eu explico, por exemplo, hoje no tênis de mesa, o Calderano está em 12º do ranking, só que ele tem 4 chineses na frente dele. E quando for para a Olimpíada, 2 desses já vão sair. Na Olimpíada só vai um por país, ou 2 por país, no caso do tênis de mesa. Quer dizer, então de repente por isso que dá para pensar um pouco mais, né? Se você fosse pegar num campeonato mundial que vão todos os melhores, aí é diferente. Então, né? E é o mesmo exemplo na esgrima, também tem essa quantidade, tem essa limitação de 2 a 3 atletas, dependendo se tem prova por equipe ou individual. Mas realmente foi isso, eu tinha chance, foi muito gostoso chegar com esse tipo de sensação de não ser apenas um participante, mas ser também um dos possíveis protagonistas, não necessariamente sendo um favorito. Foi muito gostoso, né? Então foi uma experiência realmente única na minha carreira poder participar dos Jogos Olímpicos na minha casa e digamos, fechar essa minha participação no esporte com uma competição tão importante. E o interessante para o Brasil é que o Renzo Agreste, que foi o mais credenciado, mas o Brasil acabou ganhando 2 quintas colocações, resultado histórico para o país, na esgrima, no caso, né? O Guilherme Toldo e a Nathalie Morhauser. A Nathalie já não era tanta surpresa também, porque ela já foi medalhista em campeonatos mundiais pela Itália. Mas o Toldo acabou fazendo o que a gente esperava mais em você, né? Sem dúvida, eu acho que o Toldo teve uma participação incrível, ele mostrou muita personalidade nos Jogos Olímpicos, né? Ele também não era um favorito, e aproveitou, ele usou a torcida a favor, ele ganhou de campeões mundiais, ganhou do japonês, o Ota, enfim, foi muito bacana e eu acho que esse tipo de personalidade é fundamental para Jogos Olímpicos, então foi excelente a participação dele, além da Nathalie, que foi excelente. Na verdade, os dois entraram no quadro de 8, não sei se os dois ficaram em quinto, né? Porque tem o quinto ao 8º lugar. Acho que a Nathalie talvez tenha ficado uma posição acima, talvez ela tenha ficado em quinto, sexto e ele em 8º. Foi algo nesse sentido, mas o quadro de 8 é o chamado a final olímpica, né? Que foi, poxa, nunca teve a gente coloca em quinto porque foram os eliminados das quartas de final. Exatamente. Então todos eles todos eles perderam nas quartas de final. Claro que de repente tem uma colocação de ranking que pode fazer essa quinta, sexta, sétima colocação, 8ª, mas a gente chama de quinto porque os 4 perderam no mesmo momento, né, da competição. Exato. Agora, Renzo, saindo da esgrima, você mesmo disse que 32 anos, mas ainda daria para mais uma, né? Se espremer se dava, eu acho que se espremer se dava para mais uma, mas eu acho que como eu falei no começo, né, eu acho que os sacrifícios estavam cada vez ficando mais difícil manter essa vida lá fora, com eventualmente menos apoio, que é o que tem se confirmado, e é natural, depois de um ciclo olímpico que o alvo são os Jogos Olímpicos no país,
não só porque é o Brasil, mas em todos os países do mundo que tiveram uma Olimpíada na sua casa, o investimento foi maior antes da Olimpíada, depois da Olimpíada acabou caindo. E ainda teve uma crise muito ainda grande depois, além disso, né? Exato. Isso aí já era esperado, mas Exato. ainda colaborou mais ainda. Sem dúvida. Então, juntou isso, mas eu acho que também é um pouco também de objetivo de vida, assim, sabe? Por mais que eu pudesse, eu senti que era o final de uma fase e não parei com, digamos, arrependimento. Eu parei sabendo que, poxa, eu fiz tudo que eu podia. Quando eu sabia que no Brasil não tinha condições, poxa, eu fui morar fora. Eu acho que a sensação importante que você tem que ter no final de carreira, e é isso que eu experimentei, é a sensação de você ter dado o seu máximo. Se você fez o seu máximo, por mais que você não tenha conseguido algum resultado, e o atleta, por natureza, sempre é um insatisfeito que sempre quer mais, você pelo menos tem, no final das contas, você tem uma tranquilidade em saber que você fez o que você podia. 4 medalhas em Jogos Pan-Americanos, 4 participações olímpicas, numa modalidade em que o Brasil nunca teve uma conquista olímpica, quer dizer, não é que o Renzo Agresta não conseguiu, ninguém até aqui na história conseguiu, quer dizer, então de repente é uma carreira realmente fantástica. E como é que ficou a família nesse tempo todo? Isso foi um desafio, realmente eu fui deixando a família de lado, deixando amigos de lado, esse foi um desafio pessoal muito grande, né? Ainda mais porque pelo menos o jeito como eu encarava o esporte era um jeito muito focado. Eu sabia que eu estava lá por um objetivo, então eu chegava, acordava, ia treinar, voltava para casa para descansar para o segundo treino, voltava, descansava, era isso. Então eu sabia que aquilo ali tinha um objetivo, mas após aquele objetivo eu sabia que também eu tinha que resgatar um pouquinho disso. Minha família sem dúvida me ajudou demais, me apoiou muito ao longo do caminho. Eu não tenho dúvida que se não fosse pela ajuda deles, eu não teria alcançado os resultados que eu tive ao longo da minha carreira. Mas chega uma hora também que você quer resgatar um pouquinho desse lado, e também esse é o motivo de eu estar aqui de volta e não estar lá na Itália treinando. E quando a gente está falando em família, quais são os planos para o futuro? Planos para o futuro em que sentido? Não, de família. Eu acho que o plano para o futuro é constituir... Porque, por exemplo, eu fiz outro dia com a Fabiana Murer, ela abandonou a carreira também, está muito bem, ela tem uma academia, né, uma fisioterapia multiesportiva, e ela já teve a filha que ela queria no final do ano passado. Quer dizer, então, eu acho que o atleta tem muito disso, né? Quando ele para com o esporte, aí ele já começa a pensar realmente nesse ponto, né? Não, sem dúvida. Eu acho que constituir a minha própria família, eu acho que também é um dos objetivos, né? Eventualmente, quem sabe, nesses próximos anos, ter filho, eu acho que faz parte, eu acho também desse amadurecimento pessoal. E também é um dos meus objetivos, que se eu estivesse na Itália, eventualmente, não ia conseguir, né? E está fazendo o que hoje, Renzo? Hoje em dia, obrigado pela pergunta, hoje em dia eu estou unindo um pouco algumas coisas em prol do atleta, né? Então hoje em dia eu estou com uma empresa de gestão esportiva chamada 101, que ela faz uma gestão 360 graus do atleta, né? Porque são algumas coisas que ao longo da minha carreira eu vi que não tinha esse tipo de serviço e eu resolvi oferecer, né? Então, o que é essa gestão 360 graus? Eu vi o que os atletas necessitavam e eu consegui oferecer num lugar só. O que é isso? Assessoria financeira, né? Então, ou seja, o atleta, poxa, ele recebe patrocínio, ele recebe algum apoio, mas não sabe como investir, como fazer, a gente tem esse lado. Assessoria de imprensa, o atleta quer maximizar o valor de imagem dele durante a sua carreira para conseguir patrocínios, para conseguir visibilidade, tem isso, parte de captação de patrocínio fundamental, então elaboração de projetos de patrocínio, ir atrás de projetos de patrocínio, assessoria jurídica, você quer ver algum tipo de contrato, enfim, eu acho que todo tipo de necessidade que um atleta quer ter, que o atleta necessita, a gente consegue oferecer e esse tipo de serviço está sendo muito agregador, está sendo bem importante. E pelo jeito você, é claro, não abriu isso do nada, você já vinha pensando nisso, já vinha mesmo treinando, competindo, você já vinha trabalhando isso na sua cabeça. Sem dúvida, sem dúvida. Eu aproveitei a minha formação acadêmica, que eu sou formado em administração na Itália, enquanto eu consegui, isso foi até uma dica para os atletas que estiverem treinando, eu acho que é importante, por mais que vocês estejam focados no esporte, eu acho que é importante de algum jeito manter algum tipo de educação, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, então é importante ter essa ponte, né? Na medida do possível, pode ser até um pouco mais demorado do que o normal, mas se possível façam. Então eu juntei isso, depois que eu voltei para o Brasil, teve um tempo que eu consegui fazer um MBA em administração, né? Master of Business Administration, aí também nisso, e também aliei um pouco essa parte que eu tenho feito mais agora, que é a parte de análise de investimentos, assessoria financeira. Eu falei, poxa, eu acho que além disso que eu forneço, eu acho que eu posso fornecer também essas outras
esses outros serviços. Então, tudo isso aliado, eu fui vendo, fui analisando ao longo da minha carreira, depois disso surgiu a 101. Voltando nesse tempo todo, valeu a pena, né, Renzo? Sem dúvida, eu acho que não tenho nenhum arrependimento. O esporte, para mim, foi um ensinamento constante, é uma belíssima metáfora de vida, ganha, perde, se supera, um jeito de você conhecer o mundo inteiro, conhecer pessoas de diferentes culturas, de você se conhecer. Eu acho que o esporte faz você se conhecer muito, porque você é colocado em pressão o momento inteiro, você às vezes está cansado, está machucado, mas tem que ter. Então, foi excelente e, poxa, eu sou muito grato ao esporte. Agora, Renzo, para futuro, então, você já abandonou a carreira, mas qualquer esportista não consegue ficar fora, né? Você ainda vai continuar competindo em alguma coisa, né? Boa pergunta. Você sabe que eu sinto falta, às vezes, da parte da competição, né? Eu fui muito acostumado a treinar, fui muito acostumado a competir, fui muito acostumado num esporte que tem muito raciocínio, né? Eu faço atividades físicas diariamente para me manter, né? Não com a mesma intensidade de antes, porque não tenho mais tempo para isso também. Mas eu sinto falta de algum tipo de competição, algum tipo de esporte que tenha o raciocínio, ou seja, um contra o outro, não só a musculação, não só algo aeróbico, mas alguma coisa que, poxa, você esteja desafiando. De vez em quando eu vou brincar de esgrima ainda, vou jogar com a molecada lá até para aproveitar, passar um pouco de conhecimento, para me divertir também, mas eu sinto um pouco de falta. E você é novo, logo, claro, a gente já falou sobre isso, logo que você tiver um filho também, você vai querer competir em alguma coisa e tal, para levar ele, para mostrar o que o pai fez na sua vida, na sua carreira, na sua história. Renzo Agresta, muito obrigado pela sua participação aqui nos portais do Terceiro Tempo, do nosso Milton Neves, falando um pouquinho da sua vida, sua trajetória, e boa sorte nessa nova empreitada aí, você agora, depois de deixar o esporte. Obrigado, João, é um prazer participar aqui da entrevista com vocês, e um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Muito bem, falamos com o Renzo Agresta, esgrimista brasileiro, um dos grandes nomes da modalidade no país, grandes atletas do país nos últimos tempos, aqui nos portais do Terceiro Tempo. Meu caro Milton Neves.